Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Hoje temos aqui conosco no programa do ICOR uma pessoa que tem uma experiência muito grande em televisão, o Dr. Renor Beltrame, conhecido de todos os telespectadores. Mas hoje ele não está aqui como apresentador, ele está aqui como convidado do nosso programa, já que ele é um especialista em medicina do trabalho. E nada mais interessante nesse momento de que conversar sobre medicina do trabalho, pois o nosso país estará esse mês ainda votando a reforma da Previdência Social, um assunto bastante polêmico. Dr. Renor Beltrame, é um prazer tê-lo aqui conosco. Arnoldo, para mim também é um grande prazer estar aqui no ICOR conversando contigo e principalmente nessa especialidade que eu sou apaixonado, que é a medicina do trabalho, né? Quando você fala da Previdência, antes mesmo de falar na Previdência, nós temos que falar realmente de uma coisa importante. Aonde a população adoece? Ela adoece por duas maneiras. É no trabalho ou na falta do emprego, que também leva à doença, né? Mas as patologias acontecem no seu ambiente de trabalho, tanto os osteomusculares, até mesmo as cardíacas, muitas vezes de hipertensão e outras coisas, e outras patologias, mas que poderão ser discutidas contigo e eu acho que será muito proveitoso nós conversarmos, tu como cardiologista e como médico do trabalho. Estou à tua disposição. Renor, eu sempre gosto muito de história, né? Eu acho que as coisas, a gente puxando a história, consegue entender o todo, né? Quando é que começou a medicina do trabalho no mundo? Eu acho que com Adão e Eva. Foi a primeira cirurgia da costela por alguém que estava fazendo uma ação. Mas falando assim na forma de histórica, Ramazzini, que foi o pai da medicina do trabalho, o italiano, ele fez os primeiros estudos científicos naquela época em que colocou e sistematizou todas as doenças ocupacionais, tá? Ele começou a visualizar o porquê que os doentes adoeciam, tá? E chegou à conclusão que muitas das patologias que aconteciam eram pelo ambiente de trabalho. Uma das descrições da patologia da surdez, né, nos trabalhadores que trabalhavam com sinos. Eles fabricavam sinos e naquele momento, ambiente ruidoso, levava todos aqueles trabalhadores a ficar surdos. Tá? Assim mesmo, ele fez a primeira descrição do chumbo, tá? Intoxicação pelo chumbo, em que ele chegou à conclusão, há muitos séculos atrás, em que o chumbo levava ao óbito dos seus pacientes. Ele era um médico, tá? Então podemos dizer assim, o pai da medicina do trabalho, Ramazzini, tá? E isso vem se desenvolvendo com o passar do tempo. Aqui no nosso país, em 1978, tá? Que as normas que foram estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, naquele tempo era a Previdência e Ministério do Trabalho, junto à Fundacentro, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu curso de Medicina do Trabalho, começou-se a estabelecer as leis que hoje regem o trabalho no Brasil. Tá? Cada dia mais leis, são as NRs, as normas regulamentadoras, em que o trabalhador está submetido dentro da empresa ao seu labor, mas também ele tem uma proteção do Estado através das leis. Tá? E aí entra o médico do trabalho, ao visualizar a empresa, procurar os riscos que tem dentro dessa empresa e os prognósticos que poderá levar esse seu trabalhador a ser paciente de um profissional. Tem um número de funcionários para ter medicina do trabalho ou isso, no momento que tem uma empresa, tem que haver medicina do trabalho? Excelente pergunta. Na verdade, qualquer empresa que tenha um empregado, um colaborador, ele é obrigado a estar submetido às NRs. Tá? Ele é obrigado a ter um programa de riscos ambientais, ele é obrigado a ter o PCMSO, ele é obrigado a ter um ASO de admissão, que é um atestado de saúde ocupacional, ele tem que ter um periódico, ele tem que ter um demissional e também, no caso, uma mudança de função. Tá? Hoje, dentro da Unimed, citando o caso da Unimed, nós estamos lá com 1.800 empresas em toda a região, 32 mil vidas no guarda-chuva da Unimed, e a gente vê esta consciência hoje do empregador, através, muitas vezes, pelo próprio Ministério da Fiscalização, mas está mudando a consciência. Quando eu cheguei aqui, há
posso dizer, 37 anos. Tá? Há 37 anos, quando eu comecei a exercer medicina do trabalho aqui em Santa Maria, era uma realidade completamente diferente dessa. Tá? Nós chegávamos no canteiro de obra, não tínhamos capacete, não tinha botina, não tinha uniforme, não tinha absolutamente nada. Tá? Hoje as coisas estão muito melhor, mas ainda realmente falta muito para nós dizermos que é o ideal. Falta a consciência do trabalhador e falta a consciência do empregador. Falta educação continuada nessa área. Tá? Apesar de todo o esforço que fazem os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, os RHs, tá? Ainda falta consciência. Saber que aquele trabalhador precisa ter equipamento de proteção individual, ele tem que ter o controle rígido da sua saúde para evitar realmente ele ter uma doença. Na Unimed tem a medicina do trabalho e tem a SOL. SOL. O que é o SOL? Qual é a diferença? Medicina do trabalho e SOL. Na verdade, o SOL e medicina do trabalho, vamos falar que medicina do trabalho é o símbolo só, o SOL, né? Saúde Ocupacional Unimed, só isso, é uma abreviatura, né? Já é a nível nacional, Eu tenho muita satisfação de fazer isso. Por quê? Porque no dia 1º de abril, o senhor não sabia quando me convidou, agora, né? Nós fizemos 20 anos da Unimed Medicina do Trabalho. Nós já estamos no mercado aqui de toda a região há 20 anos. Então, dentro da Unimed, nós já vimos essa mudança de pensamento. Os colegas, aqui, por exemplo, dentro da equipe que você comanda, muitos eletrocardiogramas são feitos aqui dentro da tua clínica. Assim como eletroencefalogramas por outros colegas, raio-x, exames de sangue, hemograma e glicemia e tantos outros. A verdadeira prevenção, quem faz é o médico do trabalho. Bem, bom, até da hipertensão. Até da hipertensão, com certeza. Então vamos para um breve intervalo, Dr. Renor, e voltamos a seguir divagando mais nesse assunto tão atual. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Bom, Dr. Renor, uma coisa que é muito interessante e o pessoal me pergunta, funcionários aqui dentro do ICOR, dentro do Hospital de Caridade, dentro da universidade, o que é insalubridade, o que é periculosidade? Tu poderia nos dar alguns exemplos? Bom, quando eu falo em insalubridade e periculosidade, eu tenho uma visão médica e outra de lei. Em princípio, a insalubridade, quem tem que fazer o nexo da insalubridade seria a Previdência Social. No sentido de colocar as patologias que podem acontecer, por exemplo, vamos dar um exemplo, o carvoeiro que trabalha lá nas minas de carvão. Esse indivíduo tem um tempo X para poder executar as suas tarefas, ele tem que ser aposentado. Por quê? Apesar de todos os equipamentos de proteção, existem as patologias pulmonares que levam ao óbito mais cedo. Então ele tem que, um período de 12 anos, ele se aposenta. Assim como na área da saúde, por exemplo, em que há insalubridade de 20%, estabelecida em lei, em que o indivíduo que trabalha com agentes biológicos,
fungos, bactérias, vírus, ele vai poder se aposentar com 25 anos, reconhecido hoje pelo INSS, tá? Isso é dessa forma estabelecido. Eu, como médico do trabalho, sou até contra, sinceramente, a lei da insalubridade e periculosidade como 20% e 40% sobre o salário mínimo. Por quê? Porque parece que nós estamos vendendo a saúde. Tá? Olha, eu te pago 20%, então tu vai ser minha técnica de enfermagem. Não. Os valores do salário deveriam ser mais elevados, incluindo 20%. Tá? Decídios coletivos que existem, por exemplo, na área de saúde, abrangem todos os trabalhadores na área de saúde em 20%. Não necessariamente poderíamos pagar isto. 40% em outras atividades, por exemplo, na área de saúde, em que o trabalhador trabalha toda a sua jornada de trabalho em ambientes infecto-contagiosos, estabelecidos. Tá? Então, por exemplo, hospitais que trabalham só com doenças infecto-contagiosas é 40%. Aqui na tua clínica você paga 20% dos seus trabalhadores, porque é um ambiente de saúde. Né? Onde tem radioatividade, aí, 40%. Sim, não, mas aí a radioatividade também. Né? Mas aí a grande pergunta é esta. E agora eu vou fazer uma polêmica. Se tu está usando o decibelímetro, o dosímetro, tá? E estabelece que é 0, você não está trabalhando de ambiente insalubre. Mesmo assim, a lei obriga a pagar. São questionamentos que a gente faz cada dia mais como médico, não interpretador de leis. Tá? Um dos exemplos, por exemplo, serviçais, tá? Que trabalham limpando banheiros, tá? Elas têm 40%. Uma decisão de um desembargador que hoje está sendo estabelecido em todo o país. Aí eu te pergunto, e o proctologista? E o ginecologista? Vocês talvez já assistiram um parto, mas realmente o sangue, muitas vezes fezes, e o médico ganha 20%. Então são concepções, ao meu ver, equivocadas, que leva ao pensamento do médico, não do advogado, não do juiz, né? Nem do perito, quando é engenheiro, no pensamento que não há necessidade desse pagamento, mas sim reconhecimento pela Previdência que ele trabalha em um ambiente insalubre. Tá? Então, essas colocações são muito difíceis de entender. Por exemplo, periculosidade imposto de gasolina. Periculosidade imposto de gasolina. Você já ouviu falar do imposto de gasolina que explodiu? É mais difícil. O imposto de gasolina não é insalubridade e é periculosidade. Vamos entender. Tá. Muito bem. Na verdade, seriam as duas hoje. Tanto insalubridade como periculosidade. Mas como a periculosidade termina sendo 30% sobre o salário, tá? O trabalhador prefere ganhar a periculosidade e não a insalubridade, embora que vai ser aposentado com 25 anos agora. Tá? Por causa da presença dos hidrocarbonetos e do benzeno na gasolina. Tá? E é pelo hidrocarboneto e pelo Mas benzeno. Reconhecido pelo nexo. O INSS está reconhecendo isso, não pela lei, porque a lei seria periculosidade. Tá? São colocações hoje de insalubridade e periculosidade que atentam à prevenção. Porque eu já tive perícia dentro de um local, de uma empresa de grãos, e quando eu cheguei lá, todos os trabalhadores não estavam usando equipamento de proteção individual. Eu disse, mas peraí, por que não estão usando? Não, porque o representante do sindicato disse que nós vamos usar, porque senão isso não ia nos dar a insalubridade. Então há uma inversão da prevenção. O que nós defendemos como médico do trabalho é a prevenção pura. Nós temos doentes demais. O Arnoldo tem paciente demais. Portanto, se nós pudermos fazer... Eu sei que o Arnoldo quer mais paciente ainda por ser um bom médico. Mas, Arnoldo, o que nós precisamos é fazer a prevenção realmente na essência da palavra. Fazer que os ambientes não sejam insalubres, não o pagar a insalubridade. Esta é a diferenciação que nós precisamos fazer. Mas, Renor, tem algumas coisas assim, e eu vou começar a linkar com a famosa reforma da Previdência. Perfeito. De novo, né? Porque a cada 10 anos tem uma reforma da Previdência. Sim. Então,
esse pessoal que trabalha na zona rural. Muito bem, trabalhador rural. Tu como médico do trabalho, ele mexe com agrotóxico, ele está lá no sol, ele trabalha desde os 16 anos de idade. Qual é a tua opinião sobre o trabalho dele? Ele é insalubre esse trabalho? Ele pode trabalhar quanto tempo? Isso na visão do médico do trabalho. Nós estamos aqui falando em medicina, não vamos entrar em outras searas, né? Assim como da construção civil. Imagina o cidadão carregando saco de cimento, areia, brita naquele sol danado, problema de coluna. Até que idade ele vai ter essas condições? Porque eu, como cardiologista clínico, o que eu noto assim, quando eu vou examinar um paciente de 50 e poucos anos, e ele é dessas áreas que tem esse tipo de trabalho insalubre, é diferente de um outro indivíduo que trabalha numa loja, trabalha aqui no centro, funcionário de uma farmácia, né? Então, tu como médico do trabalho, se tu viesse o pessoal da Previdência Social e disse, bom, vou falar com o médico do trabalho para ver em cima disso aí se eu tenho uma base científica, porque eu vou provar isso através de trabalhos de outros países, de outros centros que têm uma experiência que mostraram que a sobrevida desses pacientes, a qualidade de vida desses pacientes é diferente. Então, como é que nós faríamos para fazer essa reforma da Previdência sem cometer os erros crassos em relação à exposição a trabalhos insalubres ou com periculosidade? Nós vamos saber disso depois do intervalo com o Dr. Renor Beltrame. O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Doutor Renor, então nós estamos falando agora sobre reforma da Previdência, mas eu te coloquei antes do intervalo a tua visão como médico do trabalho, como é que tu aconselharia o pessoal que faz as leis para que não incorressem em erros crassos? Então, quando fala em médico do trabalho, nós temos que ter uma visão do Brasil, em primeiro lugar, né? Que ela está em crise, está. Pelo menos os dados se apresentam claramente em crise. Eu já estou aposentado, né? Gostaria de receber um salário digno até o fim da minha vida da Previdência, porque eu paguei, na verdade, por isso, 36 anos. Né? O que eu vejo assim, na verdade, a Previdência está em crise e coloca-se toda a culpa realmente em cima do trabalhador. Isso é verdadeiro. Né? O que eu vejo, e tem que ser discutido, que as grandes dívidas da Previdência são dos próprios órgãos públicos e de algumas grandes empresas. Tá? Mas, por outro lado, há uma precocidade muito grande também de algumas aposentadorias desnecessárias. Desnecessárias. Tá? Até muitas vezes judiciais. Tá? O que eu vejo, por exemplo, que o trabalhador... Não vamos chegar nessa da idade, que depois podemos conversar adiante. Mas eu acho que o trabalhador do campo também tem que pagar a Previdência. E isso falo abertamente, porque é uma visão nossa. Nós todos temos que pagar a Previdência. Tá? No momento que não se paga e se coloca cada vez mais ganhos politicamente para ganhar voto, tá? Você vai chegar a esse bolo da Previdência que alguém não vai comer o bolo. Tá?
Então, isso é uma segurança do trabalhador ter uma previdência forte. É claro que aí você coloca, e eu já coloco como médico do trabalho, você coloca, por exemplo, agrotóxicos. Se nós pensarmos na década passada, ou há 15 anos, vamos pegar uma profissão, o tuco da aviação agrícola. O tuco é aquele que ficava na bandeirinha e o avião, todo ele era aspergido de agrotóxicos. Agrotóxicos cancerígenos, com doenças crônicas, em que tem milhares de pessoas nesse país. Hoje é tudo por GPS, não tem mais o tuco. Isso é verdadeiro também. O que nós defendemos, que as empresas do interior, que são empresas montadas, onde tem 4, 5, 6 funcionários, também sejam fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e exijam do empregador aquilo que é exigido dentro das empresas da cidade. Equipamento de proteção, no caso do sol, chapéu de abas, protetor solar, perneiras, sapatos, uniforme. Isso que tem que ser mudado, certo? Porque, novamente, eu digo o seguinte, Arnoldo, o que eu defendo que o ambiente não seja insalubre, ele seja salubre. E uma das coisas que eu coloquei, agora em São Paulo, no congresso, na mesa redonda, eu botei assim, para ter advogados, juízes, e médicos do trabalho. Na minha vida, nunca atuei num processo em que havia o pedido de salubridade, sempre de insalubridade pelo trabalhador. Está na hora dessa consciência mudar, que simplesmente o empregado diga, eu não vou trabalhar nesse ambiente porque não tem condições. Aí, a doença que você está se referindo, e eu concordo contigo, se nós pegarmos, por exemplo, o que era a construção civil há pouco tempo e o que é hoje, muito mais segurança, muito mais atividade não insalubre dentro do canteiro de obras. Agora, eu concordo contigo, da forma que está colocado, pelo menos aquilo que nós lemos, alguma coisa tem que ser mudada. Às vezes eu acredito que se coloca o bode na sala, naquele velho linguajar, em que aí, bom, tira o bode, pode botar a ovelha aqui que vai dar. Eu acho que é isso que o governo está querendo. Algumas modificações são pontuais, elas têm que acontecer. Arnoldo, tem que acontecer. Agora, defendo sim a saúde do trabalhador. De qualquer jeito, nós temos que cuidar cada vez mais dos nossos trabalhadores. Os tratores, ninguém usava equipamento de proteção. Agora, coisa linda, esses dias atrás eu parei na estrada vindo de São Pedro e estava lá um tratorista com um abafador trabalhando na sua lavoura. Que coisa linda que está começando a haver essa consciência de preservação da sua saúde. É isso que nós precisamos. A gasolina, botando gasolina, chupando pela boca e colocando no tanque. Essas coisas que não podem acontecer mais. Reaproveitamento de vasilhame de agrotóxico. Agrotóxicos que são contrabandeados de outros países e trazem aqui para o país. Aí é culpa de quem? Infelizmente, das nossas fronteiras que não está havendo o controle que devia ter. Quem sofre com isso? É o povo. Quem sofre com isso é o povo. Dificuldade no Sistema Único de Saúde, dificuldade nas prefeituras, as prefeituras não têm recurso para fazer isso. Minas de carvão. Minas de carvão, tu já fosse numa mina de carvão? Não, só passei ele por Butiá. E já sentiu o cheiro. É um horror, é um horror. E o ar-condicionado do carro fica impregnado. Imprega, quase até Porto Alegre. Então tu passa o lenço no nariz, tu imagina quem mora naquela região, né? Na verdade, lá é um risco do meio ambiente todo, não é só da mina do carvão. Mas agora você imagina, quando não é mina de céu aberto, você trabalhando lá embaixo das minas, vindo todo encarvoado, existe na literatura o câncer de escroto, exatamente descrita dos trabalhadores do carvão, que são patologias que acontecem e que aconteciam muito mais no passado do que agora. Dentro das minas do carvão, eu fui em Butiá para ver como é que era, e eu fui médico da CE, médico do trabalho, e fui em Candiota também conhecer. Pelo menos
teoricamente, as coisas melhoraram muito do que era no passado, né? As minas de carvão, hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, quase são inativas, infelizmente. Nós precisaríamos dessa fonte de energia. Mas imagina o que é na China, onde os trabalhadores ainda trabalham sem equipamento de proteção individual, né? Britadeira. Ó, tu estás colocando as coisas mais difíceis da medicina do trabalho, né? As pneumoconioses, que são as doenças do pulmão, pela areia, né? Ela realmente acontece e entra em insuficiência pulmonar, né? Da fibrose cística, provado, e que realmente há necessidade, sim, de um grande aparato de controle, né? Nós temos duas empresas aqui de Santa Maria, que não vou dizer o nome, que fazem um controle muito interessante, né? Você entra dentro da britadeira, entra lá e você sai limpo, certo? São locais fechados onde o trabalhador não tem contato com o meio ambiente. A máquina tem um ele está fechado com um ar-condicionado, portanto ele não tem aquela poeira, os aerodispersóides não vão chegar no seu pulmão e nem no seu nariz, tá? Mas tem outras aerodispersóides também muito nocivos, né? Assim como alguns agentes químicos, bromo, chumbo, como eu já tinha falado, e que tem o dia a dia nas fábricas de bateria, por exemplo, aqui em Santa Maria, e que tem um controle que infelizmente às vezes não é bem feito. Aí entra o médico do trabalho com os exames complementares em que prova que há intoxicação com aquele metal pesado. Aí se afasta o paciente, afasta-se o paciente, não precisa nem entrar muitas vezes na previdência, afasta-se do ambiente do trabalho e ele melhora, mas não vai voltar mais naquela atividade. Aí existe uma troca de função, porque se ele já tem uma patologia estabelecida, tu não pode jogá-lo novamente no mesmo local. Você, na medicina do trabalho e otorrino, o funcionário de boate, como é que faz com os decibéis, que é insuportável você entrar ali dentro com aquele barulho infernal? Imagina quem trabalha ali. Infelizmente não faz, tá? Existem trabalhos de algumas fonoaudiólogas em que comprova que realmente dentro no ambiente de trabalho, que eles trabalham 6, 7, 8 horas naquele ruído intenso de 90 decibéis, leva a uma PAIR, uma perda auditiva em 3.000, depois 4 e 6.000, e que leva realmente estabelecido. Isso é uma doença ocupacional estabelecida na legislação e que faz com que esse indivíduo pode ser muitas vezes indenizado pela empresa. Muito bom. Doutor Renor, nós tínhamos mais coisas para conversar. Tenho certeza. Vai ficar para um outro programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu pediria para ti, já que estamos encerrando, para suas considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer, Arnoldo, o que tu estás fazendo aqui, realmente dentro do ICOR, não ao me convidar, ao fazer o teu programa, ao levar essa oportunidade da tua empresa do conhecimento médico para toda a comunidade. Assim como eu faço dentro da Antena 1, assim como eu faço dentro da nossa TV Santa Maria, é algo muito importante que nós estamos fazendo. Fazendo com que a nossa experiência, nossos entrevistados, seja comunicada a toda a nossa comunidade. Quero até agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Hoje que tivemos a honra de ter aqui o apresentador mais antigo da área de saúde de Santa Maria, o Dr. Renor Beltrame, que está aqui humildemente respondendo umas questões formuladas por esse novo apresentador. Muito obrigado, até a próxima semana.